Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de história. E eu falo história geral. E já estamos quase na metade. Aliás, já passamos da metade da primeira unidade. Avançamos para valer, não foi isso? Nós começamos aí, na verdade, com a pré-história, falando do homem caçador e coletor. E aí avançamos para a Idade Antiga, né? E falamos sobre as civilizações, os caldeus, os assírios, os amoritas, os persas. E agora nós entramos, desde a aula anterior, nós entramos no Egito. E vocês perceberam que eu falei sobre a política no Egito, sobre a economia no Egito. E na aula de hoje, o que nós temos aí? Veja aí para vocês. Nós iremos falar sobre a escrita egípcia, que é a aula 13.1. A escrita e a economia egípcia, tá bom? Nessa aula também, vocês irão perceber que nós temos uma habilidade. Na tela diz o seguinte, a habilidade: analisar as interações da sociedade com o meio físico, levando em conta as considerações, né? Como os aspectos históricos ou até mesmo geográficos. Feito isso, aluno, você já está apto para poder fazer aquela observação tranquila. Tudo bem? E aí, não dá outra. Vamos lá. Aí, na sequência, o que nós temos? Percebe, os senhores? A escrita egípcia. Vejamos. Acompanhe, eu vou colocar aqui a minha caneta para vocês acompanharem comigo. Tá aqui. Opa, beleza. O que diz aqui? A escrita egípcia, ela era usada para fins sacros e cotidianos. Professor, o que vinha a ser esses fins sacros e cotidianos? Bom, era realizada para fins religiosos e para o dia a dia. É isso que ele quer dizer, certo? Existiam 3 tipos de escrita no Egito Antigo. E é bom que vocês aprendam a diferença dessas 3 escritas. Continua no quadro, olha lá. E aí, vejam, a mais famosa de toda a escrita egípcia é essa que vocês estão vendo aqui. A famosa escrita hieróglifo, né? Hieróglifo ou hieróglifa, como você queira mencionar. Que, na verdade, acaba sendo um conjunto de símbolos. Olha que interessante. Símbolos, e você vai ver a escrita, que mais tarde evoluiu para a escrita hierático, tá bom? Ou hierática, como eu queria chamar. Mas essa escrita hierática, ou hierático, ela vinha a ser mais cursiva, né? Uma coisa assim bem mais interessante. E depois para o demótico. Veja aí, aluno, que vocês observam, da escrita egípcia, ela acaba se tornando hierático e demótico. Quando a civilização egípcia passou a ter mais de contato, ou mais de um contato com a cultura grega, romana, e é isso que é interessante, tá bom? Na imagem a seguir, que vocês irão ver, eu tenho um simbolismo do que vier a ser essa escrita hieróglifa. Joga na tela, vamos lá. Na tela, nós temos a escrita hierático. Observe que vai vir uma derivação da escrita hieróglifa. Aluno, preste atenção nessas imagens que vocês estão vendo na tela. Eu tenho um olho, eu posso identificar para vocês aqui, eu tenho um olho, certo? Eu tenho aqui 3 pássaros, são símbolos, tá bom? Eu tenho um pássaro sozinho, assim como eu posso ter, olha só aqui, um braço, eu tenho uma perna, eu tenho um corpo. Quando você fica bem próximo da imagem, parece assim um
mosaico de figuras. Coisa interessante. Olha só, eu tenho aqui uma cabra, eu tenho cobra, certo? Olha só, eu tenho um gafanhoto. Olha só a cobra aqui, gente. Olha só a cobra aqui. Tá bom? E aí, esse conjunto de símbolos, acaba trazendo um resultado com significância para os egípcios. É isso que é legal. Quando você observa o tipo de comunicação que eles utilizavam, símbolos. Professor, pode me dizer que seria uma espécie assim de códigos e tal? Possivelmente sim. Mas a palavra mais correta nesse momento seria símbolos. Porque um determinado símbolo, ele vai ter um significado. Juntando esse significado, né, você vai ter uma comunicação. Aí sim. E os egípcios, então, eles irão melhorar. Aluno, vocês observam que numa sala mortuária, onde se encontra o sarcófago do faraó, ali depositado, todas as paredes, de cima e embaixo, têm as suas escritas. Na verdade, a inscrição de toda a vida do faraó. As coisas importantes que ele fez. Observe que a parede ela é pequena também. Né? Dependendo do local, muitas informações, são muitos símbolos. Professor, e quem fazia isso? Os escribas. Vocês viram na aula anterior a função do escriba para a sociedade egípcia. Né? Anotavam tudo. Um detalhe interessante, vocês viram também na minha aula, algumas pirâmides pequenas que ficavam ali no entorno das três maiores pirâmides, Keops, Khafre e Miquerino. Não é isso? Ali você vai ter também de sacerdotes, bem importante, enterrado ali da parte de fora, né, da pirâmide maior. Tá bom? Avançamos aí. Olha aí um outro. Esse daqui que vocês viram é o hierático. Tá? Essa aí é a derivação do hieróglifo. Além do hierático, eu também tenho o demótico. Observe, eu vou voltar mais um pouquinho, olha só. É isso, eu vou apagar para vocês terem uma ideia dessa conexão. Aqui, eu vou fazer agora a relação. Vejam, a escrita hieróglifa, ela acaba caracterizando, dando lugar tanto aos hieráticos, como também aos demóticos. E aí você viu a própria imagem, né? E depois eu parto para a escrita demótico. Vejam, senhores, o geoglífico, do geoglifo em espanhol, do geoglifo ao demótico, passando pelo hierático. Tá bom? Do geoglifo ao demótico, passando pelo hierático. Aqui eu tenho o geoglifo nessa área, tá certo? E aqui passa o hieróglifo literário. E aqui eu tenho a forma hierática e a forma demótica. Tá bom? Isso aí para vocês entenderem como que se dá a pesquisa dentro da linguagem. Como é que o especialista dessa área, ele vai interpretar a variação linguística, a variação simbólica que existe em uma única escrita, no caso, os hieróglifos. Tá certo? Deu a perceber? Então, assim, mas professor, como uma pessoa vai conseguir? Aluno, é bom que vocês entendam que nós temos pesquisadores de várias áreas. E no Egito se desenvolveu a questão da arte literária, da comunicação literária, das escritas literárias. Eles acabaram aprendendo esse ofício de como interpretar esses hieróglifos, passando para os demóticos e os hieráticos.
Tá bom? Avançamos aí. Olha lá. Observe esse painel com imagem, certo? E abaixo dessa imagem eu tenho a escrita. Na verdade, aí é uma eu posso dizer assim, eles estão fazendo uma narrativa. De repente, esse painel que vocês estão vendo aí se encontra numa parede. E é como se você hoje escrevesse um artigo, por exemplo. Quando você escreve um artigo, você adiciona ali uma imagem para a pessoa que está lendo, ao observar a imagem, ele associa a leitura com a imagem. Olha, ele está falando sobre isso, aí vem a imagem lá embaixo. Da mesma coisa está aqui, ó. De repente, a escrita simbólica, hieróglifa aqui embaixo, está retratando o cotidiano desses camponeses, do faraó, né, do ambiente, enfim, toda uma história que é narrada através de símbolo, tá bom? Nesse caso, olha só, partindo para a próxima lâmina, o que nós temos aí? Hieróglifos. Antes de 3000 a.C., é bom que você saiba disso, antes de 3000 a.C., já usava-se hieróglifos como escrita. Olha aí. Ou seja, essa escrita é um dos registros mais antigos da história da civilização. É isso mesmo que você ouviu, aluno. O hieróglifo é a escrita mais antiga da civilização. Esse tipo de escrita tem um papel monumental e, ao mesmo tempo, religioso. Enfeitava túmulos, lápides e paredes de palácios. Nossa! Aí você imagina o seguinte, um homem ocidental. Se de repente eu vou fazer uma visita no Egito e eu sou levado para uma área onde eu vou me deparar com essas escritas na parede. Bom, eu por ser leigo, eu não sou historiador, não sou professor. Eu sou formado em qualquer outra área, menos na parte de educação. Eu vou me encantar com isso. Porque vai me chamar atenção. O que vai me chamar atenção? A história daquela sociedade. Por isso que eu falo para vocês que a disciplina História, ela desperta muito o aluno a aguçar os seus conhecimentos, a buscar informações, a literalmente viajar e querer aprender muito mais. E aí você imagina, você chegando numa área dessa aí, você encontra a escrita, você fica sem chão, na verdade, né? Tá bom? Avançamos. Na próxima lâmina, mais inscrições hieróglifa. Tanto partindo para o hierático como o demótico. Tá bom? A derivação do hieróglifo é o hierático e o demótico. Tá bom? Aluno, vocês imaginem, olhando essa parede, isso aí foi esculpida. Estão observando? Isso não foi pintado, não. Em alguns casos, ela vai ser pintada. E isso daí é uma espécie de alto-relevo. Tá bom? Uma espécie de alto-relevo que você até observe na imagem da câmera, a parte bem próxima aqui do lado esquerdo, está bem visível, né? Já o lado direito está desfalcado. Foi a intenção mesmo do fotógrafo que fez isso, com a ideia para você perceber essa diferenciação. Um detalhe, aluno, isso foi esculpido na parede. Olha o tempo, é como se você pegasse uma tábua bem grande, de 40 de largura, 40 centímetros de largura, por 10 metros de comprimento. Você imagina você fazer escultura, você esculpindo nessa tábua, olha o tempo que vai levar, olha o tempo. Isso porque a tábua é um material bom de se esculpir, né? Eu tenho um bom formão, ele é bem amolado. Vocês imaginem nessa parede de pedra, que eu tinha que ter um material específico. Tá? Tudo isso acaba aguçando a tua curiosidade em querer saber mais e mais. Olha lá a próxima.
Era um tipo de... Olha lá, joga para mim lá. Era um tipo de... Pode olhar na tela. Era um tipo de... Na tela, por favor. Era um tipo de escrita difícil, criptográfica e usada pela elite como instrumento de poder. Vejam, senhores. Vejam, senhores. Volta na tela. Isso, deixa na tela. Observem que pode colocar na tela. Observe que a escrita que foi feita aqui, né, que foi esculpida na rocha, isso aqui teve um material específico para poder fazer o corte. Aluno, observe os detalhes da escultura. Isso é em rocha, aluno. Eu vou mudar aqui a cor da minha caneta, tá bom? Aluno, olha o tamanho dessa... Não mudou. Vou... Ok? Não. Deixa eu colocar aqui uma azul. Beleza. Aluno, olha aqui o tamanho dessa rocha. Olha o tamanho dessa rocha aqui, ó, que foi esculpida. Olha aí, ó. Esses detalhes aqui, no meio, são bem trabalhados. Aí, ó, aqui eu já tenho uma nova rocha, certo? Aqui eu tenho um outro pedaço, certo? E assim vai indo. Beleza. Olha lá. Com isso, esses trabalhos... Olha só esse detalhe aqui. Olha esse detalhe. Nossa! Com isso, aluno, olha o trabalho que se dava para poder concluir. E tinha que ser perfeito. Olha os detalhes aqui no colar do faraó. Olha aqui a rainha do faraó. E aqui, com certeza, eu tenho toda uma leitura desses acontecimentos. É incrível, né? Pois é. Era um tipo de escrita difícil, criptográfica e usado pela elite como instrumento de poder. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Instrumento de poder. Vou apagar aqui para vocês visualizarem melhor comigo essa imagem. Certo? Não é linda? Pois é. Vem para mim. Com isso, na sequência, o que nós temos? Joga no quadro, vamos lá. Na sequência, eu tenho hieróglifo, a definição. É um termo originário de duas palavras gregas. Iepos, em egípcio, né? Significa heróis e sagrado. E a dueve, que é clifen, que é escrita. Ou seja, escrita sagrada. Não é isso? Apenas os sacerdotes, membros da realeza, olha só, apenas... Opa, eu estou na borracha, olha. Olha lá. Apenas o sacerdote, membros da realeza, altos cargos e escribas conheciam a arte de ler e de escrever. Ou seja, os sinais sagrados. Professor, mas aí, lembra que as pessoas... Isso há muito tempo, tá? Sacerdotes, escribas, é que conheciam a arte de ler e escrever esses hieróglifos. Então, assim, era uma tradição que era restrita. Professor, e hoje? Hoje nós sabemos que tem cursos, pessoas aprenderam a ler. Hoje ficou mais expandida, né? Essas informações. Então, quem procura, quem se interessa, acaba encontrando aí uma forma de aprender a ler hieróglifo. Tá bom? Olha aí de novo na tela. Mais uma imagem de hieróglifo que pode migrar tanto para o demótico como para o heráutico. Veja aí. Isso aí é escultura esculpida em pedra. E observe, dá a entender, por exemplo, aqui
é uma folha. Tá vendo? Aqui é uma folha. Aqui é outra. Porque o significado deles é tanto em forma horizontal, como também em forma vertical. Mas o principal são os símbolos que eles adotam. E aí, pela leitura e o conhecimento, eles vão saber do que se trata. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gosto para poder aprender a escrita e leitura dos hieróglifos. Senhores, e aqui agora, a pedra de Roseta. Essa pedra que vocês estão vendo aí é um bloco de granito, olha aí, é um bloco de granito negro. E ele mede 118 centímetros. Ou seja, 1 metro e pouco, né? De altura e 77 centímetros de largura. E pesa, na verdade, a espessura é de 30 centímetros. Essa pedra de Roseta, ela foi esculpida. Nós temos aí símbolos que acabam identificando regras, inclusive, para essa civilização. Certo? Olha aonde ela fica. Lembra que eu falei o tamanho? 118 centímetros? Vai ser 1,20 m, basicamente, de altura. Por 77 de largura. E a espessura é 30. Olha aonde ela fica. A pedra ela foi descoberta em 1799. Numa expedição militar do então general, quem? Napoleão Bonaparte. Vocês viram comigo na aula anterior, quando estava se falando sobre as esfinges de Gizé, e que uma das esfinges estava com o nariz decepado, que eu expliquei que foi Napoleão Bonaparte que mandou destruir, tentando acabar com o poder egípcio, né? E não conseguiu. Mais tarde, senhores, ela foi capturada pelos ingleses. E, claro, teve que voltar para a sua origem. Vocês imaginem, no Egito, você entrando no museu lá no Cairo e visitando de perto essas imagens que foram esculpidas em uma rocha específica. Tá bom? É uma coisa assim fantástica. Teve um ano aqui em Porto Velho, no shopping, que teve uma exposição de algumas peças lá do Egito. Eu fui, fiquei encantado, eu procurei tirar foto de tudo que eu vi, uma coisa assim fantástica. Tá bom? Olha lá, os escravos. Existia escravidão no Egito antigo, geralmente obtido por meio de guerras. E é isso que o aluno, às vezes, ele não consegue associar. Quando fala escravo, logo menciona o negro. Não tem nada a ver. Mas o prisioneiro de guerra se tornava escravo. Tá bom? Mesmo alcançando um número expressivo em determinados momentos, a escravidão no Egito sempre foi insuficiente. Para quê, professor? Para suprir a demanda da mão de obra necessária para as colheitas. E também para a realização de obras públicas. As construções de estradas, de ruas, de palácios, e etc, e etc. Tu está pensando que era feita por quem? Por profissionais assalariados? Não, não existia isso. Na verdade, quem executava esse serviço eram os escravos. Vocês verão, aluno, que essa mesma cultura da utilização da mão de obra escrava no Egito, ela vai se estender para a civilização romana, que se estende para a Idade Média, que acaba se estendendo para toda a Europa e vai inclusive chegar aqui na América, tá bom? A questão de trazer o negro da África e torná-lo escravo aqui na América é uma dessas linhas de escravização adotado lá no mundo egípcio. Tá bom? Avançamos na próxima. Olha que imagem linda. Vocês estão achando que aí eu só tenho trabalhadores assalariados? Não.
aí são escravos. Eles estão rebocando, levando, movimentando uma peça que foi esculpida. De repente pegou-se essa rocha enorme e se esculpiu essa escultura. E aí eles fizeram uma base com rodanas e aí vão puxando até o local. Agora vocês imaginem isso puxar na areia. Ninguém merece, né? Pois é. Avançamos. A economia egípcia. A agricultura era a atividade econômica principal dos egípcios. Inicialmente, para melhor aproveitar as águas do rio Nilo. Os camponeses uniam-se, empenhando-se na construção de diques. E esses diques seriam o desvio do leito do rio Nilo até a plantação. O armazenamento de cereais, né, para a época de escassez. Porque existia a época de glória e a época também de economizar. Senão, passava a fome. Se de repente acontecesse uma praga na plantação, você sempre tinha que ter algo reservado. Tá bom? Olha que imagem bonita e fantástica. Lá no fundo, parece uma pintura, né, aluno? Lá no fundo, eu tenho as pirâmides, a de Quéops, Quefre e Miquerino, as maiores do Egito, certo? E no seu entorno, eu tenho a plantação. Não especificamente lá, porque onde ela foi construída, elas foram construídas, é só areia. Então, é um contraste do deserto com a fartura. E aí, ó, observe que eles aqui estão abrindo, aqui na verdade, onde eu vou passar a minha caneta vermelha, foi aonde eles abriram o dique. Olha aqui, ó. Isso aqui tudinho é o dique, ó. Ou seja, eles vão trazer água de muito longe. Para quê? Para jogar na agricultura. Os caras são muito feras. Ó, aqui tudinho passa o rio, aqui embaixo também. Tá bom? E aqui eles estão trabalhando de forma de comunidade. Olha só que legal, interessante. Tá? O animal está trabalhando com eles. Enfim, vida que segue. Show? Olha lá. Com o tempo, a produção agrícola tornou-se variada, sendo cultivada o algodão, o linho, muito inclusive utilizado na fabricação de roupa naquela época também. Olha, o trigo, a cevada, o gergelim e legumes diversos, tá? Além de frutas e principalmente as oliveiras, né? Tudo isso, senhores, dá um entendimento como é que era o Egito no passado. Ó, novamente, eles estão aí cultivando, produzindo, pescando, usando a água do rio Nilo, né? Por isso que eles falam que o rio Nilo é a dádiva, é a bênção para a civilização egípcia. Do rio, ó, estão pegando água para beber, olha só aqui, ó, né? Acabam pescando no próprio rio. Aqui eles estão plantando arroz na parte baixa. E assim vai. Tá bom? Olha lá. As margens do rio, os camponeses faziam pomares e hortas. Produziam alfavas, lentilhas, que até hoje é utilizado ali na parte mediterrânea, a lentilha. E olha que muitos também utilizam a lentilha para que tenha o paladar mais acirrado, né? Ah, você utiliza a lentilha no Ano Novo, no Natal, em ocasião assim, bem especial. Ah, bom, quem tem o paladar, né? Não é o meu caso. Então, tem gente que usa muito. Quer ver? Além da lentilha, eu tenho o que mais? Grão de bico e o pepino. O pepino, a gente sabe, né? Cultivavam ainda a uva
e utilizava a mesma para a fabricação de vinhos. Não, isso aí não podia faltar, né? Uma bebida, ainda mais para aquela área ali da Europa, né? Muito frio, um vinhozinho acabava esquentando o corpo por dentro. Olha aí que legal. E aí, vocês observam essa imagem retratando o dia a dia do egípcio. O trabalho deles na agricultura, né? Estocando alimento, olha aí, pescando e etc. Né? O dia a dia. Além, claro, do próprio castigo que sofria. E aqui, a presença do faraó. Então, tudo isso era levado muito a sério. Tá, aluno? Sério por quê? Porque era necessário você observar que cada um possuía a sua função. E deveria ser, sim, cumprida. Tá bom? Olha aí. Perto de suas casas, os egípcios criavam porcos e carneiro. Professor, para que porcos e carneiro? Você vai utilizar. Se você pega, só mata o porco e não põe para procriar, com o tempo vai acabar. Então a ideia é sempre tirar 1, 2, 3 barrigudinho, porquinho que vai crescer, que vai gerar outro, que vai gerar outro, e nisso você vai aumentando o teu rebanho, tanto de carneiros e como também de porcos. Era uma comida que você tinha ali no quintal a qualquer momento, tá? O trabalho no campo era realizado com o auxílio de um arado. E esse arado de madeira, ele era puxado por bois. Essa prática, ela é bem antiga também. Ela foi muito utilizada na Idade Antiga. Que também nós estamos na Idade Antiga, mas eu quero dizer especificamente para os homens mesopotâmicos, que já utilizavam o boi, né, para fazer o arado da terra. Olha aí, na imagem você observa. Uma imagem mais aproximada foi feita. E aí o próprio egípcio, né, está segurando ali o arado e tocando o boi para que o mesmo pudesse mexer a terra, preparar a terra para receber o grão e depois prosperar. Certo? Os camponeses que moravam nos pântanos e nos lagos costeiros, organizados em equipes, criavam em tanques numerosas variedades de peixe. Tá brincando, professor? Claro que não. Aluno, se você for aqui no próprio Candeias, nós temos ali criação de peixes. Antigamente você fazia, onde não tem condições, onde não tem rio, você cavava um buraco e criava ali tanques. Você oxigenava a água, né? Colocava água em movimento para obter oxigênio para os peixes não morrerem, né? E você fazia tanque. Hoje tem técnica muito mais avançada que é no próprio rio. Você coloca aquelas redes enormes, aquelas gaiolas enormes, e vai criar o peixe ali dentro, tá? Com a água do rio passando todas as horas ali, todo momento, que não para, é como se fosse o habitat natural deles. Só estão confinados. É tipo o boi, quando se cria o boi em confinamento. Show? Olha aí, na imagem. Aí vocês observam o dia a dia do trabalho desse camarada. Não tem como você não ter o que fazer. Todos estão trabalhando. Era necessário. Aí não tem ninguém com preguiça, olhando para o tempo. Não. O cara tá tingindo aqui um tecido, né? Tá trabalhando na lavoura, tá puxando água, tá pescando, tá? Sempre assim, ó, cuidando do gado, da roça, enfim. É um trabalho contínuo. Não vai ter como parar, tá certo? Isso é uma sociedade egípcia onde você vê o valor de cada cidadão. Além do mais, o peixe seco e conservado era consumido muitas vezes com pão e cerveja. O que é isso, professor?
constituía parte importante da alimentação dos egípcios. Então, é como se pegasse, vou pegar hoje vamos colocar um pacu. Eu vou fritar um pacu. O nosso costume hoje é tão normal que se eu for comer um pacu frito, eu tenho que ter o arroz, o feijão e a farinha. Alguém coloca uma saladinha, alguém coloca lá uma pimenta, um limão, um salzinho, né? Alguém já coloca uma banana, e aí vai acrescentando os ingredientes, tá bom? Mas você imaginar que no Egito, o cara pegava o peixe ali frito, e ia pegar uma pedaço de pão e vai comer com pão. Olha que interessante. São costumes e hábitos diferentes do povo. Claro que com o tempo foram adicionados alguns ingredientes que vai dar aquele prato bonito, né? Eu tenho o carboidrato, eu tenho o ferro, eu tenho não sei o quê. Aí começa uma junção de proteínas, não só o peixe e o pão, tá bom? Continua na tela, olha lá. Só que esse peixe, muitas vezes, esse peixe seco, é aquele que você abre ele, salga e coloca ele para secar. E depois você faz ele, ou frito, ou cozido, porque ele salgado, ele demora muito mais. É tipo a carne de sol. Você que mora no interior, você que tem sítio, que tem fazenda, né? Que mora distante da cidade, você acaba cortando a carne, salgando e coloca lá para expor, né? Para poder salgar e secar. Aqui fica, uma delícia de gostoso. É a famosa carne de sol, tá bom? Veja aí na imagem, os egípcios voltando numa pescaria. Claro que esse peixe está muito grande, né? Está parecendo uma curimatá, bem grandona, mas aí eles vão pegar, vão salgar esse peixe. Olha o pirarucu seco. O pirarucu seco, você, quando pesca um pirarucu, na época não está autorizado, e aí você salga, deixa exposto ao tempo, né? E com passado o tempo ele vai ficar gostoso para se comer. E aí você faz um pirarucu à casaca, você faz um pirarucu frito, um cozidão. Nossa, tem tantos pratos que você acaba se perdendo, né? Então, a agricultura, plantio na roça, pescaria, eles tinham um mundo de economia que estava ali à sua disposição, tá bom? Não só criar o porco, o carneiro, o gado, mas também viver da Páscoa. Então, para vocês entenderem, a culinária egípcia, ela era bastante rica. Rica porque acabava desfrutando dessa riqueza que o Rio Nilo dava para eles. Na água do rio, eles pescam, tiram o alimento. Da água do rio, eles acabam aguando a sua plantação, que vai surgir os seus legumes, né? Da água do rio, eles acabam se alimentando, né? Enfim, por isso que eles falam que o Rio Nilo seria uma bênção, uma glória para aquela civilização. E para encerrar, senhores, eu vou encerrar, na verdade, com essa imagem egípcia, o olho que tudo vê, tá? Essa aí é uma simbologia muito grande para a civilização egípcia. Eu já vi algumas pessoas, inclusive, com tatuagem desse olho aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos com você, tá bom? Tchau, tchau.